Olá, vidas abençoadas! Eu sou a pastora Carla Gomes Viana e mais uma vez aqui no meu canal Conversa Bíblica. E o vídeo de hoje é maravilhoso. Será que você, pai ou mãe, tem exercido esse papel a qual Deus te confiou com excelência, segundo a palavra de Deus? Será que você tem desempenhado esse papel diante da sua família com muito louvor? Vamos aprender hoje como sermos pais segundo a direção de Deus. Então, lembrando, vou deixar aqui embaixo a descrição, o link do vídeo anterior que fala sobre filhos segundo a direção de Deus. Então, se você ainda não assistiu, assiste, convida o teu filho, senta com ele e aí vai complementando o ensinamento que o vídeo nos passou, tá bom assim? Mas antes, lembrando, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito, compartilha nas tuas redes sociais e com familiares, com amigos, compartilha, né, para que outras vidas sejam alcançadas com este vídeo. Também, vai deixando o teu like, o teu joinha, tá? Comenta, né, vai interagindo aí, deixa sugestões aqui de novos vídeos com novos temas e aí sempre que for possível vou atendendo. Lembrando que esse tema sobre filhos foi sugerido por Carla Martina, é um inscrito aqui do meu canal, tá bom? Então vamos complementar esse estudo, essa conversa bíblica com o tema de hoje. Pais segundo a direção de Deus. E o texto principal escolhido está em Salmos 127, o versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Isso mesmo, então os filhos são herança. E o que é herança? É algo que alguém nos deixou, nos confiou. Isso mesmo, Deus confiou a você, né? Essa responsabilidade de ser pai, de ser mãe. E precisamos sim exercer esse papel, né, com muita excelência, conforme a palavra do Senhor. Diga-se de passagem, estamos vivendo em tempos difíceis. Tem sido muito difícil criar filhos nos dias de hoje, mas a palavra do Senhor, ela vai nos dar direcionamento para fazermos de forma excelente, para fazermos de forma correta. E aí, nós vamos fazer um pequeno estudo de como exercer esse papel, né? Como ser pai segundo a direção de Deus. E aí eu separei alguns tópicos, lembrando que no final desse vídeo vai ter um bônus extra, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, vai ser uma dica muito legal para acrescentar na tua vida. E o primeiro tópico que eu separei é ensinar a autoridade e o respeito. E a Bíblia, ela nos dá várias dimensões, vários exemplos sobre autoridade, né? Então, em Colossenses 3:20 diz: vós filhos, sejam obedecei a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, esse versículo, ele já nos direciona que pais têm autoridade e filhos, obediência. Essa é a instrução do Senhor. Então, pais mandam e filhos obedecem. Claro, com toda a sabedoria no Senhor, tá certo? Então, Deus vai te capacitar a como exercer essa autoridade de forma correta perante o teu filho. O que importa é ele saber que dele é a obediência e dos pais a autoridade. Porque nos dias de hoje parece que esses papéis têm se invertido. Os filhos mandam e os pais obedecem. E diz que também devemos ensinar o respeito. Quantos pais, né, já não têm mais aquele respeito perante os filhos? Então, os pais precisam ensinar que eles merecem ser respeitados, tá bom? Ser honrados. E isso é o pai que ensina aos filhos, né? Aquele ensinamento bem antigo dos nossos avós, né, que a gente tem que respeitar os mais velhos. Os pais têm que ensinar os filhos a respeitar os professores, a respeitar até os vossos pastores. Então, aos filhos, respeito, não é? Então, nós temos visto uma falta de respeito muito grande. As crianças gritam, as crianças xingam, as crianças até batem nos pais ou numa pessoa que se aproxima, que diz alguma coisa e que ela não gosta, ela já vai com agressividade. Mas que é o papel nós, de pais, ensinarmos acerca de autoridade e de respeito. Então, se o filho, ele não tem essa noção de obediência e de respeito aos pais, às pessoas aqui que ele vê, que ele convive, como é que ele vai obedecer e respeitar a Deus que ele não vê, né? Então, é uma consequência, tá bom? Do ensinamento dos pais. Segundo tópico que eu separei aqui é ensinamento espiritual e bíblico. Sim, é dever dos pais ensinar
acerca do âmbito espiritual e bíblico aos filhos. Sabe aquela história de, a escolinha da igreja ensina, a escola bíblica para crianças ensina, a EBD de férias ensina? Não, eles complementam. Quem tem que ensinar a respeito da espiritualidade e da Bíblia são os pais. Sabe o que diz em Deuteronômio, capítulo 6? Eu vou ler aqui para vocês alguns versículos. 6, o versículo 2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, eu te ordeno, a tu e ao teu filho e ao filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7: e intimarás ao teu filho e às tuas filhas delas falar, e assentado à mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, uma ordenança para os pais, ensinar a palavra do Senhor, ensinar os mandamentos em tempo e fora de tempo. Aqui está dizendo andando, deitado, caminhando ou parado. É dever dos pais sempre ensinar acerca da palavra de Deus aos filhos. E assim, elas vão gerando temor no coração e obediência pela palavra do Senhor. Eu quero ler também aqui, livro de Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando passar os dias não se desviará dele. Olha que interessante. Então, os pais devem ensinar. Como é que eu ensino? Quando eu aprendo. Jamais eu vou ensinar algo que eu não sei, né? Então, a gente precisa primeiro aprender, nós pais, para depois passarmos a nossos filhos esse ensinamento. E através desse ensinamento é que no futuro eles não se desviarão da palavra do Senhor. Olha só o que diz Gênesis 18, 19. Eu vou ler para você. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aqui o próprio Deus justificando porque escolheu Abraão como pai de muitas nações. E você vai ver que essa palavra aqui foi depois que Sara ouviu a conversa ali na tenda, até riu, né? Quando o anjo disse que ela iria ser mãe dali a algum tempo, e por ela ser velha, ela até sorriu. Depois, quando os anjos estavam saindo para o caminho de Sodoma e Gomorra, eles disseram: olha, o Senhor escolheu Abraão porque sabe que ele vai ordenar aos seus filhos e aos filhos dele para que guardem os mandamentos do Senhor e para que a promessa do Senhor seja cumprida. Olha só que coisa linda. Será que você tem diante de Deus exercido este papel e para que as promessas do Senhor sobre a tua casa e a tua família sejam cumpridas, né? Então vamos sim exercer esse papel de ensinar acerca da palavra do Senhor aos nossos filhos, a mostrá-los o reino dos céus, a mostrá-los o caminho de Deus, que o caminho que eles devem trilhar é o caminho da porta estreita. E isso é papel de nós, pais, e a igreja apenas complementa. O terceiro tópico, cuidando do espiritual dos filhos. Sim, nós pais devemos ter isso em mente, que nós cuidamos da vida espiritual dos filhos. Como? Orando por eles, jejuando, aconselhando, né? Ensinando eles a se aproximar cada vez mais de Deus. Olha o livro de Jó, como é lindo. Eu vou ler aqui o livro de Jó, capítulo 1, o versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então Jó, ele sacrificava ao Senhor na possibilidade de seus filhos terem pecado, quando eles faziam banquetes ali, né, um na casa do outro. Vocês sabem a história. Então Jó, ele zelava pela vida espiritual dos filhos, né, por cuidar da vida espiritual dos filhos. Naquela época a remissão, o perdão dos pecados era através de sacrifício, e Jó fazia isso pelos seus filhos, né? Em Esdras 8:21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava,
para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedir um caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então Esdra sacrificava, Esdra também fazia um jejum, né, ali como sacerdote do lar, por ele, pela família, pelos filhos, pelos seus bens, para que Deus sempre os guiasse em segurança e em prosperidade. Então, vamos entender que nós devemos fazer isso pelos nossos filhos, ensiná-los a orar, ensiná-los a jejuar e ensiná-los a estar temente ao Senhor. O quarto tópico, congregar com os filhos. Sim, é dever de nós pais, segundo a direção de Deus, estimular, né, os nossos filhos a congregar, a estar sempre perante o Senhor, sempre à face do Senhor, sempre buscando ao Senhor. Não tem aquela história dos pais irem e deixar as crianças em casa, porque as crianças não entendem, porque as crianças não sabem, ó o dedinho, não, né? Tem que ensinar, tem que educar, tem que mostrar, tem que dar direção, que isso tem que começar desde criança. A palavra de Deus ser colocada no coração desde criança. Então, nós que somos pais já evangélicos e temos esta dádiva, podemos dizer assim, de criar os nossos filhos já nos caminhos do Senhor, vamos fazer com muito zelo e com muita sabedoria no Senhor. E tem sim testemunho bíblico. Em 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar sobre a história de Eucana. E ali ele subia todos os anos para sacrificar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele subia com Penina, seus filhos e filhas, e com Ana. Eu vou ler só o versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Então, cada um subia, sacrificava, ele levava a sua família junto à casa do Senhor todos os anos para sacrificar. Então, e a igreja também levar os filhos, e assim eles sendo ensinados a servir ao Senhor. Isso sim é ser pais segundo a direção de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13, diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até de colo, estavam todos ali em pé diante do Senhor. Então, estimular os filhos a estar na casa do Senhor, a ir ao templo, é dever de nós pais, né? Aqui fala do rei Josafá, né? Que uma grande multidão ia contra ele e ele reuniu todo o povo de Judá na Assembleia de Deus, na igreja, no templo, e ali diz que ele começou a falar, a pregoar um jejum, né, em todos os homens, mulheres, crianças, gados, e ali quando ele começou a falar, a palavra do Senhor diz que homens, mulheres, filhos e até de colo, ou seja, filho pequeno, filho que amamenta, filho de colo, não impede de você servir ao Deus e de você levá-lo à casa do Senhor, não impede, tá bom assim? Então vamos ser pais segundo a direção de Deus, tendo esse exemplo na Bíblia. O quinto diz, cuidado com a negligência com os filhos. Agora, umas partes negativas. Cuidado, pais, né? Não sejais negligentes com os filhos, não é? Tenha toda a sabedoria no Senhor. Em 1 Samuel 3,13, pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre por causa de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Então, claro que aqui está falando, né, do profeta Eli. Os filhos de Eli já estavam fazendo coisas erradas no templo e aí Deus rejeitou, não queria mais os sacrifícios que eles faziam, rejeitou, né? Você sabe, o contexto terminou em morte os filhos de Eli e o próprio Eli. Então, por quê? Porque ele sabia, tinha consciência do que estava acontecendo, mas não repreendia. Então, se precisar de repreensão, repreenda o teu filho. Se precisar de disciplina, disciplina o teu filho. Aliás, tem um vídeo aqui falando sobre disciplina, eu não vou me prolongar nesse tema, então vou deixar o link aqui da conversa bíblica sobre mulher virtuosa, mãe, fala sobre disciplinar os filhos para que a sua alma não vá para o inferno. É muito forte, então assiste também este vídeo complementar. Porém, não podemos ser negligentes. Se for para corrigir, que corrijamos. Se for para disciplinar, que venha a disciplina. A demonstrar é ensinar e disciplinar. E isso a palavra de Deus nos manda. Outro exemplo de negligência é a história de Davi. Davi foi um rei bastante sucedido, mas como pai, ele foi negligente. E aí a sua casa, né, os seus filhos pagaram por causa da sua negligência de pai. Você conhece toda a história de Davi. Até pelos próprios filhos ele foi traído. Então, cuidado, pai. Exerça a sua autoridade de maneira correta e no momento correto.
O sexto, não ireis os vossos filhos. Está lá em Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração no Senhor. Então, é uma ordem, né? Se o início do versículo é, filhos, obedecer a vossos pais, né? Diz aqui que pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Muitos pais não têm aí exercido o papel com muito louvor e têm provocado iras. E a ira no filho gera várias consequências desastrosas, tá bom? Então, muito cuidado. E como é que os pais provocam a ira nos filhos, né? Eu coloquei aqui, ó, excesso de proteção. Claro, nós pais temos o dever de proteger os nossos filhos, tá bom? Mas o excesso vai provocar ira. Nada demais, né? É bom. Então, ó, favoritismo, cuidado com o favoritismo. Se você tem mais de um filho, muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que você tem afinidade mais com um do que com outro. Eu estou falando realmente de favoritismo. Ali no caso de Esaú e Jacó, né? Cuidado com o favoritismo com os filhos para não provocar ira. Estou falando ali sobre Jacó, né? Sobre que tinha aí um zelo maior de José e fez uma túnica e provocou ira nos outros filhos. Muito cuidado com isso. Desestímulo. Tem pais que só dá palavra negativa, desestimulam os filhos em tudo que eles vão fazer. Falta de diálogo. Quantos pais não têm dialogado com os filhos, né? Coloca culpa no cotidiano, na correria, nos afazeres. Mas a falta de diálogo tem sido constante no meio da família e gerado consequências horríveis. Palavras ásperas, pais que não sabem tratar os filhos com amor, com carinho, só usam palavras agressivas, ásperas. Muito cuidado. Ame o seu filho, abrace, diga que ama, trate com zelo, com amor. Autoridade e respeito exercido não quer dizer falta de amor e de carinho. Ao contrário, é redobrar, tá bom assim? Agressões físicas, a Bíblia manda disciplinar, né? Mas a agressão é quando você agride por qualquer motivo ou nem mesmo ter motivos, você vai estar agredindo. Muito cuidado, isso é errado. E falta de limites, ou seja, aqueles pais que não põem limites nas crianças também gerará ira, sabe por quê? Porque quando houver uma situação que você for preciso colocar limite, ela não vai aceitar e vai se irar. Então, muito cuidado, tudo na medida correta para que você seja pai segundo a direção de Deus. Filhos são heranças para nós cuidarmos e devemos fazer isso com muito amor, com muito zelo, né? Com muita alegria no coração, que não seja fardo, né? Para a tua vida. Então, cuide e com toda a sabedoria. Deus vai te dar sabedoria de como exercer esse lindo e maravilhoso papel. Vamos lá para o bônus, claro. Eu não posso encerrar o meu vídeo falando sobre pais e filhos, esses dois vídeos, sem mencionar o ECA. O que é ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vou deixar o link também aqui embaixo desse estatuto. Leia o estatuto com carinho, vai te dar também uma direção, é uma complementação, não só a palavra do Senhor, mas as leis expostas aqui na terra vão aí convergir, conversar, né, para que você seja pai e mãe segundo a direção de Deus. Então, eu vou ler aqui alguns direitos que os pais têm de exercer sobre os filhos, sobre crianças e adolescentes, tá bom? Então, ó, os pais têm que dar direito à escola, à educação aos filhos, direito à vida, à saúde e à prevenção da saúde, direito à liberdade, a respeito e dignidade, direito ao afeto. São vários, mas eu reuni os principais. Então, vai lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá uma lida lá para te direcionar de como agir com teu filho e com a tua filha, tá bom assim? Então, exerça esse papel com muito louvor, com muita sabedoria, porque Deus te confiou uma herança. Então, cumpra esse papel, né? Que não seja um fardo para você, mas que seja prazeroso, tá bom assim? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? A Geandra e o Gustavo, e que Deus possa também abençoar a tua vida e a tua família. E o teu, deixa nos comentários a sua sugestão, tá bom assim? Um beijo, que Deus te abençoe com muita paz, com muita sabedoria no coração. Eu sou a pastora Carla Gomes Viana. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.